Olá, espero que todos estejam bem. Muito bem-vindo ao canal Princípio Org BR. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O cristianismo é a maior religião do mundo, mas apenas 28% confessa ser cristão. Ela é seguida por islamismo, com 22%, hinduísmo, 15% e budismo, com 8,5%. Já no Brasil, a maior parte do brasileiro admite ser cristão, católico, como também evangélico. Mas faz um exercício você mesmo, pensando aí em 10 pessoas que você conhece, e pense dessas 10 pessoas e conte quantas delas acreditam em Jesus ao ponto de obedecer os princípios da palavra de Deus. Eu e você, aproveitando o avanço da tecnologia e também das redes sociais, precisamos anunciar essa urgente e boa notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados e para nos livrar do inferno. Vamos aprender fundamentos da tarefa mais importante da nossa vida: salvar almas. Quero ler com você Mateus capítulo 9, do versículo 35 até o capítulo 10, o versículo 15. Acompanhe na sua Bíblia. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E, quando entrares em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Para começar, nós vamos comentar do versículo 35 ao 38. Aqui, Jesus ele fundamenta a evangelização. Ele responde por que, quem, quando e como nós devemos evangelizar. E começando no porquê nós devemos evangelizar, eu quero que você pense assim: qual é o sentimento
ou sensação, chame como você quiser, quando você vê uma família em extrema miséria, sabe? Aquela família que você olha e você vê que ela não tem o saneamento básico, que ela não faz umas 3 refeições no dia, ela não tem água limpa para beber, ela não tem um abrigo. Como você se sente? Qual o nome desse sentimento? Ou quando você assiste um filme e vê crianças sendo exploradas sexualmente, e o filme conta a história de crianças sendo exploradas ou vendidas para exploração sexual. Qual o nome dessa sensação? Talvez seja pena, talvez seja indignação, ou talvez seja compaixão. E quando nós falamos do que deve nos motivar para evangelizar, deve ser movido por compaixão ou por amor. Jesus olhou para aquela multidão e ele sentiu grande compaixão. Isso moveu. O que fez Jesus mover e criar um plano de evangelização foi observar aquelas pessoas e sentir compaixão. Então, a primeira resposta que nós temos no porquê, qual deve ser o motor, qual deve ser a motivação da evangelização, a resposta nós encontramos aqui. Nós devemos evangelizar motivados pelo amor, motivados pela compaixão das pessoas, tá? Então, essa palavra compaixão no grego, ela significa entranhas. No original, ela significa entranhas. E tem a ver com aquela emoção que é tão grande, a emoção que é tão grande na alma, que chega a afetar o corpo. Sabe quando você sente muita raiva e o seu estômago, ele começa a você sentir alguma doença do estômago, ou uma dor de cabeça, ou umas dores do ombro? Sabe quando a sua emoção é tanta que você passa a tremer? Ou seja, essa palavra no grego quer dizer que aquele sentimento foi tão grande que afeta, que dá sintomas até mesmo no corpo, ou seja, mexe as entranhas. Então, Jesus moveu-se de uma grande compaixão, tá? E essa grande compaixão, quando ele olhou para aquela multidão e viu que elas estavam cansadas e desgarradas, tá? Então, o que moveu, quando nós perguntamos, por que, quem, quando e como? A resposta para o porquê nós devemos evangelizar é isso: se mover de grande compaixão, olhar para as pessoas e se compadecer delas, tá? As pessoas estavam cansadas porque elas faziam mais que a capacidade delas, tá? Elas faziam mais que a capacidade delas. Então é como se elas tentassem buscar a Deus por conta própria. Nenhum de nós teremos a capacidade de buscar a Deus por conta própria. Nós precisamos de uma ponte, sabe? Nós precisamos de uma ponte para chegar até Deus. E essa ponte se chama Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, parece que nós nascemos com uma necessidade. Qual a necessidade? De conhecer, de chegar até o Pai. Mas o pecado colocou uma mentira no nosso coração, achando que nós precisamos se esforçar, ou por nossa conta própria nós chegaremos até Deus. E isso não é possível. Por isso nós estamos cansados. Esse é o resultado do nosso cansaço. Tentar chegar até Deus pelo nosso próprio esforço, com a nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio conhecimento. Então ele olhou para aquela multidão e disse: elas estão cansadas. E também olhou para elas estão desgarradas. Ou seja, a palavra desgarradas no original tem relação com falta de orientação. Elas estão desorientadas. Ou seja, elas estão caminhando por uma direção errada. Elas vão percorrer, andar, passar a vida toda andando e não vão chegar a lugar algum, porque elas não estão indo no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não adianta nós gastarmos energia, tentarmos chegar a Deus pelo nosso próprio esforço,
ou pelo nosso próprio caminho. Tem que ser pelo esforço de um outro perfeito, que é Jesus, e pelo um caminho de um outro perfeito, que Ele vai nos dar a direção. E esse caminho e esse esforço se chama Jesus Cristo, tá bom? Vamos prosseguir. Jamais um pastor deveria olhar para uma ovelha como fonte de lucros. Então, como nós estamos falando aqui a respeito de motivação, nós precisamos, e nós vamos falar um pouco a respeito disso, nesses trechos, no vídeo de hoje. A motivação deve ser o amor, e o contrário disso poderia ser o orgulho, e também, como nós observamos nos dias de hoje, em toda a história do cristianismo, tentar ganhar vidas, tentar ganhar almas, motivado como uma fonte de lucros. Então jamais um pastor deveria olhar para uma ovelha e ver nela fonte de lucros, tá bom? Então eu acho que assim a gente responde o porquê nós devemos evangelizar. Resumidamente, não por orgulho, muito menos por dinheiro, mas sim por amor, se compadecer daquelas almas, tá? Agora nós respondemos, quem deve evangelizar? Deus não vai descer do mundo, Deus não vai descer na terra novamente como fez Jesus e anunciar o Evangelho. Essa é uma responsabilidade dos seus discípulos. Ele veio, começou, Deus encarnou, começou, deu start, deu início a esse projeto de evangelização. E agora nós somos uma consequência desse grande projeto de evangelização. Então, quando nós perguntamos quem deve fazer isso, não é Deus, não são os anjos, não são os espíritos, não são os mortos, mas são os vivos, aqueles que creem no Evangelho, aqueles que fazem parte deste corpo, devem prosseguir e anunciar esse Evangelho. Então, João Batista veio pregando esse Evangelho, anunciando, sendo um precursor do Messias. O Messias, Deus encarnou, escolheu ali 12 discípulos, e esses 12 discípulos continuaram aquele projeto, o grande projeto de evangelização. Eu e você devemos continuar essa atividade, essa tarefa importante, tá? Então, quem deve fazer essa tarefa? A igreja. E neste versículo, nesse trecho do 35 ao 38, nós vemos que Jesus ele disse: a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Ou seja, orai. Quando eu e você tivermos um desafio de muito trabalho nas nossas congregações, nas nossas comunidades, com muito trabalho e poucos trabalhadores, o que nós devemos fazer? Orar. O que a oração não resolve? Nós temos visto desde o início do estudo desse Evangelho como a oração ela é solução para tudo aquilo que eu e você não conseguimos resolver. Então, quando nós olharmos e vermos muita demanda para pouca mão de obra, nós devemos orar para que o Pai envie mais trabalhadores. Então, respondendo quem deve fazer essa tarefa? A igreja, o corpo de Cristo, eu e você, tá? E quando você vê que falta mão de obra, insista e persevere em orar, que não no meu tempo, nem no seu, Deus enviará mais trabalhadores para a sua seara, tá? Em terceiro lugar, quando nós devemos realizar esta tarefa, tá? Nós vemos que Jesus ele viu a multidão, ele se compadeceu, Jesus ele fez um plano e começou a agir. Então a resposta para quando nós devemos evangelizar é urgente, hoje. A resposta quando melhor seria essa, urgentemente, hoje eu e você deveríamos evangelizar, tá? Então, nós temos aqui um comentário do Beacon que diz assim: Jesus tinha a urgência de que a tarefa de evangelização fosse empenhada. O Beacon fez esse comentário. Então, a resposta para quando é urgente, é agora, não deixe para amanhã, tá? Então, ide é uma ordem, tá? Então, vamos para o próximo. Como? Então, por quê, quem, quando, e por último, como? Como nós devemos evangelizar? E talvez aqui esteja a nossa maior dificuldade. Nós vamos tentar aqui fundamentar isso e no vídeo de hoje, no próximo também, nós vamos tentar fazer algo prático com relação a como evangelizar, tá? Mas aqui Jesus fundamentou, ele disse, percorrer todas as cidades. Depois ele disse, ensinando, pregando e curando, tá?
E o Hernandes Dias Lopes colocou aqui um comentário dizendo: a obra missionária se faz com os joelhos que oram, com os pés que vão e com as mãos que ofertam. Então veja que a oração, nós precisamos de pessoas para trabalhar, para anunciar esse evangelho. Nós precisamos de pessoas que financiam esse evangelho e nós precisamos de pessoas que oram. Então esses seriam aqui, se nós pudéssemos responder como percorrer cada cidade, percorrer cada vila, ir a cada pessoa, aonde estiver um ser humano, aonde estiver uma pessoa, encontre essa pessoa e anuncie pessoalmente que Jesus Cristo morreu pelo seu pecado para livrar ela do inferno e da morte, tá? Então essa seria a resposta do como. Nós vamos tentar deixar um pouquinho mais prática de acordo com esse vídeo e também com o próximo vídeo, tá? A oração deve ser o fundamento da evangelização. Sua oração perseverante pode salvar pessoas e também fazer discípulos. Então pense no poder. Nós estamos vendo o poder da oração. A sua oração pode ser determinante para uma pessoa ir para o inferno ou ela ir para o céu. Você já pensou nisso? Você já chegou à conclusão, lendo a Bíblia, você já chegou à conclusão de que a sua oração ela pode ser determinante para uma pessoa que você ama e que ainda não é cristã, para se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno? Você já pensou nisso? Às vezes nós oramos para os nossos filhos, para eles serem médicos ou advogados ou engenheiros, mas essas pessoas ainda não confessaram Jesus como seu Salvador. E a nossa oração pode ser o divisor de águas para que essa pessoa confesse Jesus. Ah, pastor, mas a pessoa tem a liberdade, mas a nossa oração pode colocar o arrependimento naquele coração. Nossa oração pode impulsionar Deus a ter mais misericórdia. Nossa oração pode fazer Deus dar mais tempo para aquela pessoa, a ter um encontro com aquela pessoa, a dar mais chances. Nossa oração pode intensificar a mensagem do Evangelho. Não negligencie o poder da oração. Sua oração pode não apenas salvar pessoas, como Jesus disse aqui, trazer trabalhadores para pregar. Ora, se a gente traz mais trabalhadores, o que acontece com a obra? Se a gente traz mais trabalhadores, o Evangelho é pregado a mais pessoas. E se o Evangelho é pregado a mais pessoas podem ser salvas. Ou seja, a oração traz mais trabalhadores, mais pessoas são salvas. Ou seja, a oração pode salvar. Então, esses são fundamentos da evangelização que nós vamos aprender neste vídeo e no próximo vídeo. Do versículo 1 ao 4, nós vemos Jesus nomeando os 12 apóstolos. Essa palavra significa alguém que foi enviado para uma missão, comissionado, tá? Então nós vamos aqui listar esses 12 nomes, esses 12 personagens bíblicos importantes e comentar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? O primeiro deles é o Pedro. Ele era líder e após se converter virou um grande homem de Deus, como nós vemos ali no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Mas nós temos algumas... conseguimos identificar de uma maneira muito facilmente que Pedro ele era precipitado, ele era inconstante, ele era contraditório e ele era temperamental, tá? Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também Atos dos Apóstolos, parece ser uma nova pessoa. Se você ler então 1 Pedro e 2 Pedro, parece que foi Paulo que escreveu aquela carta, né? Experimente isso para você ver. Então, como o Espírito Santo, nós vemos aqui como o Espírito Santo habitar em um coração e ir transformando diariamente, realmente nos faz uma nova criatura. Bom, o segundo e o terceiro são o Tiago e o João. Tiago foi o primeiro apóstolo, martírio, isso está em Atos 12, 2, participante do grupo mais íntimo. Ele é aquele que Jesus chamou eles de filhos do trovão. E também é aquele que estava junto, o Tiago e o João estavam juntos, que pediram para que caísse fogo do céu para consumir os samaritanos, em Lucas 9:54. Também são eles que em 21
No capítulo 20 de Mateus, do 20 ao 21, eles também pedem para sentar-se ao lado de Jesus no céu, tá? Então, Pedro, Tiago e João, normalmente esses três faziam parte de um grupo privilegiado, mais íntimo do Senhor Jesus, que participavam de algumas coisas, de alguns episódios, de algumas atividades mais especiais, como estar ali no Getsemane ou na ressurreição daquela jovem, tá? Então, faziam parte de um grupo mais especial, Pedro, Tiago e João. Agora, o quarto é o André. Ele é irmão de Pedro e ele levou também Pedro ao Senhor Jesus, tá? Já comentamos sobre ele também em um outro vídeo. Felipe é aquele que diz em João 14:8, mostra-nos o Pai. Felipe também, ele está relacionado a 200 denários de pão para a multidão. Quando Jesus ele fala, compre nós, né, que falta comida, ali em João 6, que falta comida para a multidão, e ele diz, olha, 200 denários seria necessário para essa multidão. Então nos dá a impressão de ser uma pessoa bastante racional, vamos dizer assim. É uma característica que nós conseguimos perceber com poucos episódios, né, desses discípulos. Nós temos em sexto lugar o Bartolomeu. O Bartolomeu, curiosamente, tá? Ele é o Natanael. É aquele que diz, de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, tá? Isso está em João. E também Jesus responde para ele, eu te vi debaixo da figueira, tá? Então Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa, tá? Mateus, que é o autor desse evangelho, ele é um empregado do Império Romano, ele é cobrador de impostos, ele é o escritor do evangelho mais conhecido do mundo, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, tá? Então, esse Mateus aqui esse livro que nós estamos estudando é esse discípulo quem escreveu ele, tá bom? Tomé, acho que talvez é um discípulo bastante conhecido, né? Aquele que acredita só no que vê, né? Então não sabemos para onde vais, como saber o caminho, também foi uma palavra dele, que está em João 14:5. E se eu não vir suas mãos e os sinais dos cravos e não tocar, ele também disse isso, eu quero tocar, eu quero enfiar o meu dedo ali no buraco aonde está a mão de Jesus, eu quero tocar ali, né? Para crer, eu quero ver para crer. Então essa é uma expressão aqui de Tomé, tá? Nono e décimo, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, habilidade de Tadeu, tá? Então eles faziam parte do grupo, mas não sabemos muito sobre eles. Tadeu se chamava Judas, tá? Lucas 6,16 nos informa que esse Tadeu, ele se chamava Judas. Mas é provável, tá? É provável que o nome Judas tenha tido uma má fama depois da morte, Judas ter traído Jesus, e aí apelidaram ele de Tadeu, tá? Então, Tadeu se chamava Judas, tá? Então vamos lá. 11º, Simão Cananita, que na tradução Ara é traduzido como Zelote, e na NTLH é traduzido como nacionalista. Ele era membro de uma seita do judaísmo extremamente nacionalista. Ele fazia uma luta armada contra Roma, tá? Então imagina assim, o Simão, ele era exatamente o oposto do Mateus. Então enquanto Mateus trabalhava para Roma, o Simão, ele era aquele que lutava contra Roma, tá? Judas Iscariotes, também bastante conhecido. Provavelmente Iscariotes seja natural da vila de Queriote, que era no sul da Judéia. Ele era o único não galileu. A Bíblia diz que ele era ladrão e roubava a bolsa, João 12:6, perdão. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, João 26:14-16, e ele preferiu também o suicídio do que se arrepender, Mateus 27, do 3 ao 5. Então assim, nós temos uma visão geral da lista dos apóstolos escolhidos por Jesus. Vamos comentar agora do versículo 5 ao 10. João Batista apareceu como um precursor, pregando o evangelho do reino. Depois, Jesus Cristo também ensinando, pregando e curando. E agora, nosso Senhor Jesus
dá esse mesmo poder e autoridade aos seus 12 apóstolos. A prioridade dessa primeira missão eram as ovelhas perdidas de Israel, mas futuramente, após a ressurreição do Senhor Jesus, teria uma nova e definitiva ordem: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então, está claro para nós qual era o destinatário desta missão: as ovelhas perdidas de Israel. Agora, a mensagem que eles deveriam pregar é chegado o reino dos céus. O texto está nos dizendo isso. Para quem eu vou? Para as ovelhas perdidas de Israel. O que eu falo para elas? É chegado o reino dos céus. E por Israel conhecer as Escrituras, especialmente nessa época, o Antigo Testamento, a lei e os profetas, eles saberiam que o Antigo Testamento prometia um reino eterno, um reino para sempre, um rei que governaria para sempre, um governo eterno, um governo permanente. Então Israel saberia disso. Então a mensagem dos apóstolos estava dizendo: aquele reino prometido no Antigo Testamento, ele é chegado, tá? Essa seria a mensagem. Agora, se os apóstolos fossem questionados para desenvolver, para discursar, para explicar o que significa isso, muito provavelmente eles explicariam dizendo: é necessário que o ser humano, que você, ouvinte, em primeiro lugar, tenha a humildade para reconhecer que é pecador. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, depois de reconhecer e admitir, você precisa se arrepender, ou seja, mudar de comportamento, dar as costas para o pecado e passar a caminhar na direção de Deus, porque são direções opostas. Pecado está na esquerda e Deus está na direita, então são direções opostas, tá? Então o pecado está no sul, Deus está no norte, tá? Então estão em direções opostas, tá? Então é necessário mudar esse comportamento, mudar o pensamento, mudar a ideia, tá? Se convencer disso. Então, em segundo lugar, se arrepender. Em terceiro lugar, ter fé nesse Messias que foi avisado por João Batista e que está aqui encarnado, vivo. Essa era a mensagem dos apóstolos. Ter fé nesse Jesus Cristo, no que ele diz, ele é a palavra de Deus encarnada. E por último, a grande consequência da humildade, do arrependimento e da fé, ele vai ser como se fosse esses três: humildade mais arrependimento mais fé é igual a amor. O grande propósito, o grande objetivo do Evangelho é que nós vivemos uma vida de amor, tá? Então isso seria esmiuçar assim a mensagem, o reino dos céus, tá? Jesus também falou a respeito de milagres. Ele falou de curas, de exorcismo e até mesmo de ressuscitação. Esses sinais servem, segundo a Bíblia nos relata, em Marcos principalmente 16, como confirmação da mensagem. São sinais que confirmam aquela mensagem, tá? Então são sinais que vai dar uma evidência, vai favorecer aquela mensagem. A nossa fé, obviamente, não tem que estar fundamentada nos sinais, mas na palavra de Deus, porque hoje nós temos a palavra de Deus, mas aquelas pessoas precisariam ali desses sinais para poder falar: olha, como diz as Escrituras, né? Aquele cego disse ao Senhor Jesus: só um homem de Deus pode fazer isso, né? Quando Jesus curou aquele cego de nascença ali no Evangelho de João. Então esses sinais estariam dando ali confirmação para essa mensagem, tá? Os sinais serviriam para isso principalmente. Os discípulos estavam proibidos de receberem pagamento pelos milagres. Nós observamos isso pelo texto: de graça recebestes, de graça dai, tá? Então a mensagem aqui está muito clara. O princípio: vocês vão realizar milagres, eu te dou esse poder, eu te dou essa autoridade, eu estou dando de graça, vocês não merecem e nem têm a capacidade disso, mas eu estou dando de graça para vocês. Então, como eu estou dando de graça, dê de graça para as outras pessoas também. Então vocês estão proibidos de receber pagamentos por esses milagres, tá? Especificamente nessa missão, os discípulos não deveriam levar reservas de dinheiro, alimentos e de roupas, mais alguns outros itens como bordões, né? Que era como se fosse um pedaço de madeira, um pau que eles iam para se apoiar, né? Então eles não deveriam levar isso, tá? E
Por quê? O Beacon colocou um comentário tentando nos dar uma explicação por que eles não deveriam. Os discípulos fariam uma viagem urgente e de curta duração. Então, nesta missão especificamente, eles não deveriam levar suprimentos e reservas. Eles deveriam confiar na provisão do Pai, tá bom? O dinheiro jamais deve ser a motivação da missão. Mas evidentemente os ministérios necessitam de financiamento. Então eu quero deixar esse comentário aqui. A missão é composta por um chamado, por oração, por pessoas que trabalham e por pessoas que doam, tá? Então nós vemos aqui no texto, porque digno é o operário do seu alimento. Então veja só, são dois extremos, né? Um extremo é pensar assim, o dinheiro tem que ser a base da missão ou de abrir igrejas. Nós vamos abrir igrejas com o propósito de lucrar. Isso está longe do Evangelho. Agora você tem um outro extremo também de imaginar assim, a igreja não precisa de dinheiro. Não, isso também está errado. Então, a evangelização, a abertura de igrejas, ela precisa de um financiamento. Nós vemos em Lucas, eu anotei aqui Lucas 8:3, que pessoas financiavam o próprio ministério do Senhor Jesus. Nós vemos ali que mulheres com seus recursos, com a sua mão de obra, financiavam e ajudavam o ministério de Jesus. Então nós precisamos de oração, nós precisamos de um chamado, nós precisamos de mão de obra, como nós vimos aqui, se faltar trabalhadores, orem ao dono da seara, e nós precisamos também de pessoas que são chamadas por Deus para financiar esse evangelho, tá? O dinheiro corrompe o coração humano, mas é uma necessidade para financiar o evangelho. Então nessa missão aqui, especificamente, eles não deveriam levar dinheiro reserva. E como eles conseguiriam comprar as coisas? Nós vamos explicar já que a cultura favorecia essa missão especificamente, tá? Então, para a gente concluir, Jesus estabeleceu o local, a mensagem e as diretrizes gerais da missão. Os princípios da palavra de Deus, isso que nós aprendemos, os princípios da palavra de Deus, nós temos que olhar para isso primeiro. Em segundo lugar, a orientação do Espírito Santo, assim como Jesus orientou aqui os apóstolos, o Espírito Santo continua nos orientando. Eu me lembro de um texto que Paulo foi impedido de pregar em uma região da Ásia. Paulo e a sua equipe foi impedido de pregar em uma região. Então veja bem, é o mandamento de Deus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas o Espírito Santo impediu ele de pregar em uma determinada região. Então nós precisamos da orientação, para onde eu vou, quem, qual é a mensagem, tá? E o que eu devo levar, me ajude a fazer esse plano. Nós precisamos dos princípios da palavra de Deus, da orientação do Espírito Santo, que é obtida por meio da oração. Isso tudo deve nortear a nossa evangelização. Vamos agora comentar o trecho final de todo esse texto, do versículo 11 ao 15. Após Jesus orientar a respeito da localização da missão, da sua mensagem e também dos suprimentos, Jesus agora trata a respeito da hospedagem, onde os discípulos iriam passar a noite e estar ali, em que casa eles ficariam, né? A hospitalidade era cultural em Israel, e não receber bem um visitante na sua casa era algo vergonhoso para aquela cultura. O pastor Hernandes Dias Lopes deixou um comentário interessante no livro sobre o Evangelho de Mateus, que eu quero ler para você, para nos ajudar neste ensino, tá? Ele disse assim: a hospitalidade era um dever sagrado no Oriente. Da hospitalidade fazia parte a saudação, lavar os pés, oferecer comida, proteger e acompanhar na despedida. Então, quando nós vemos Jesus orientando os seus discípulos, dizendo: não é para levar dinheiro reserva, não é para levar roupa reserva, não é para levar sacola, bolsa para receber oferta. Jesus está dizendo, não vai haver pagamento para esta missão, não vai haver retribuição em dinheiro para esta missão que eu estou mandando vocês, e também não é para vocês ficarem pedindo coisas para as pessoas, né? Então, a pergunta que segue para nós leitores aqui no Brasil, mais de 2000 anos depois,
onde eles iriam passar a noite, né? Se eles não tinham dinheiro? A própria cultura favorecia esse tipo de missão. Jesus estava levando em conta a cultura de Israel, que tinha o hábito de receber os visitantes em suas casas e hospedar eles ali, tá? Então era cultural em Israel. Você vê em Gênesis esse padrão e em alguns outros lugares da Bíblia também, tá? Então nós temos aqui essa observação. Era a cultura de Israel receber, vamos dizer assim, pessoas estranhas em suas casas como uma forma de hospitalidade. É cultural deles, tá bom? Viajantes. Seria considerado digno, como Jesus disse aqui, se é digno ou não, aqueles que recebessem o pregador e a mensagem. Então, se eles são dignos, deixe a paz com eles. Se não são, tome a paz para vocês de volta, né? Então, espiritualmente falando, né? Então, o que define se a pessoa é digna ou não? Se ela iria receber aquele pregador e se ele iria receber a mensagem deles, tá? Outro ponto, a figura sacudir o pó, que é uma figura de linguagem, é um gesto de desprezo, como se o lugar se tornasse impuro, tá? Pois rejeitou a única forma de salvação. Então, esse era uma prática com o corpo, literalmente. Então, sacudir o pó dos pés, das vestes, né? Das sandálias, para quê? Como um gesto que você fazia com o corpo, para expressar aquilo que pode afetar o mundo espiritual. Olha, eu já não tenho nada a ver mais, já fiz a minha parte com relação àquelas pessoas, com relação a essa cidade, com relação a essa casa, com relação a essa família, com relação a esta pessoa. Então, sim, há compaixão, mas também, sim, é algo muito sério, tá? É algo muito sério rejeitar esta mensagem do Senhor Jesus. Vamos andar para que a gente possa entender um pouquinho mais. Rejeitar Jesus Cristo, a única opção de salvação do pecado do inferno, é uma escolha terrível. Piores são os que rejeitam Jesus do que os moradores de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos. Então, os moradores de Sodoma e Gomorra, que está aqui relatado no livro de Gênesis, que foram destruídos, que Abraão intercedeu por aquela cidade, e mesmo a oração de Abraão não encontrou ali 10 justos naquela cidade, 10 pessoas com a consciência limpa, 10 pessoas que praticavam o bem, que eram honestas. Eles não conseguiram encontrar ali em Sodoma e Gomorra, e a justiça de Deus executou uma punição ali naquela cidade e veio a destruir. Sim, é um Jesus maravilhoso, cheio de graça, cheio de amor, mas também um Jesus de justiça, que vai julgar cada um de nós segundo as nossas obras, tá? Então é necessário crer no Senhor Jesus Cristo. É uma mensagem urgente. Aqui nós aprendemos que haverá níveis de punições e também de recompensas no juízo final. A Bíblia toda nos dá esta verdade de que haverá níveis de recompensa. Então, para quem muito é dado, o próprio Jesus disse isso, para quem muito é dado, muito será exigido, requerido, tá? Então, se uma pessoa, quanto maior o privilégio que você tem, será acompanhado esse privilégio com responsabilidade, tá? Então, aqui nós vemos que, poxa vida, então haverá uma punição ou um rigor maior para essas pessoas que rejeitaram esta palavra do que para Sodoma e Gomorra, tá? Também aprendemos que não deveríamos ficar insistindo com quem está decidido a rejeitar Jesus. Neste caso, o melhor que temos a fazer é orar e viver uma vida exemplar. Nós aprendemos isso também, falamos bastante sobre isso em Mateus capítulo 7, quando Jesus está falando, não dê as pérolas aos porcos, aos cães, e imediatamente logo após isso, ele vem pedir, buscar e bater, né? Poxa, que relação tem esses dois contextos, esses dois textos? A relação é óbvia. Quando você está lidando com alguém e vê que essa pessoa resiste em aceitar Jesus, resiste, xinga, blasfema contra Deus, o melhor que você tem a fazer é não insistir.
ora e tem uma vida exemplar, tá? Então, aqui nós vemos esse padrão. Outra lição importante é que os discípulos deveriam comer o que era oferecido na casa. O evangelista deve se inserir na cultura de quem salvar, certo? Então imagina que um missionário está indo em uma tribo especial, em uma tribo distante, em uma tribo indígena, né? Poxa, eu tenho que pegar a cultura das pessoas que vivem na cidade e colocar ali? Não, é necessário que o evangelista seja inserido na cultura. Então Jesus aqui nos deu esse princípio: o que colocar na mesa vocês comem, então come a comida deles, fale o idioma deles, se envolva na cultura deles. É necessário isso para ter uma evangelização mais eficaz. Extraímos daqui um princípio muito importante da evangelização e da missão, tá? Portanto, os discípulos tinham um benefício cultural de hospedagem e comida grátis, vamos dizer assim. Devemos analisar a situação, isso que nós aprendemos, orar e agir. E eu termino esse bloco com uma frase do John Wesley: tua única tarefa na terra é salvar almas. Vamos agora tentar aplicar esse texto da palavra de Deus. Antes de tudo, você precisa responder para si mesmo: por que quer evangelizar? A evangelização não pode ser motivada por orgulho e por dinheiro. Eu acredito que essas sejam as duas maiores tentações. Orgulho no sentido de eu salvei tantas almas, ou minha igreja está cheia de pessoas, ou minha igreja é maior, tá? E também o dinheiro de olhar para as pessoas e visar suas ofertas e seus dízimos. Acredito que essas sejam as duas maiores tentações, o orgulho e a avareza. Mas devemos imitar Jesus, de quando olhar para a multidão, ter compaixão dela. Então o amor deve ser a motivação da evangelização. Se isso ainda não acontece no seu coração, ore para que o Espírito Santo transforme o seu coração e venha colocar amor pelo outro, amor pelas pessoas que estão sendo perdidas e encaminhadas para o inferno. Nós precisamos entender que o mundo está caminhando para um precipício. Então, como disse Jesus, olhou para a multidão e elas estavam desgarradas, desorientadas. Eles estavam como cegos, caminhando, tentando atravessar uma rodovia muito perigosa, com muitos carros passando. Então, o mundo está caminhando para um precipício. Nós precisamos olhar para eles e urgentemente, isso precisa motivar eu e você para olharmos para eles e anunciarmos essa mensagem urgente, essa notícia boa que existe salvação, que há salvação em Cristo Jesus, que Deus quer se relacionar conosco. E isso é bom, isso é maravilhoso, que nós experimentamos isso e que isso é muito bom na minha vida e na sua vida. A nossa vida deve refletir essa alegria, essa paz, essa felicidade, esse amor que é ter o Espírito Santo e Jesus Cristo habitando em nosso coração, tá? Vamos continuar. Então, amamos o próximo, nós amamos o nosso próximo. A maior bondade que podemos fazer para alguém é apresentar Jesus Cristo a elas. A maior bondade que você pode fazer para uma pessoa que você ama, para o seu filho, para o seu marido, para o seu vizinho, para o seu melhor amigo, para aquela pessoa que está no teu trabalho. E eu vou dizer e estender até mesmo, segundo os princípios dos ensinamentos de Jesus Cristo, até mesmo para o seu inimigo. Você precisa apresentar Jesus Cristo e mostrar para ele o quão bom é esta notícia de que nós nascemos sendo direcionados para o inferno, mas Jesus veio para nos resgatar da morte, dessa segunda morte, do sofrimento eterno e nos levar para um lugar de alegria eterna, tá? Então, a maior demonstração de amor ao próximo está em nós apresentarmos Jesus Cristo como seu Salvador, tá? A mensagem que eu e você devemos pregar é que o perdão dos pecados dessas pessoas livra elas do inferno e leva ela para o céu. E essa notícia é uma notícia maravilhosa.
Nós estamos indo para o céu. E isso não é só para mim, não é só para você. Como disse Jesus, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, há espaço para todos. Há espaço para todos. Deus não é exclusivo meu, Deus não é exclusivo seu. Nós precisamos anunciar essa verdade para todos, tá? Então falamos sobre a mensagem. Evangelize hoje e ore por mais trabalhadores. Então nós vimos aqui em vários aspectos como a oração é importante quando se fala de evangelização. Então ore antes, ore durante, ore depois da evangelização. A evangelização precisa ser regada, precisa ser fundamentada com oração. Não faça a evangelização sem antes estar orando, gastando horas, gastando tempo de oração. E de preferência que jejue, de preferência que mais pessoas, que grupos de pessoas orem para que essa evangelização venha a ser eficaz. A qualidade, vamos dizer assim, desta oração pode afetar no sucesso ou na falha da evangelização, tá? Nós vemos na história de reformadores, de como eles oravam antes das mensagens, antes de pregar o evangelho, e aquilo resultava em uma colheita maior, porque a evangelização, o segredo da evangelização que tem sucesso é aquela que é direcionada pelo poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, ele é ativado por meio da oração e da entrega, tá bom? Então, Jesus disse aqui que a oração pode trazer mais trabalhadores, e mais trabalhadores pode trazer mais pessoas. Então, não se esqueça desse fundamento tão importante, tá? Você tem espaço na equipe de Jesus, achei interessante isso, pois observe a variedade dos apóstolos, tá? Então, você tem ali o Pedro, que é impulsivo, o Mateus, que parece ser bastante racional, o Simão, que é aquele nacionalista, né? Então, o Natanael, cada um com a sua característica. Você tem um espaço na equipe de Jesus. Então, não deixe o inimigo e até mesmo os seus pensamentos, sua autoestima baixa, olhar para você e falar: mas eu não sei falar, mas eu não sei pregar, mas eu não sei nada. Nós vamos, não só no próximo vídeo, tentar aplicar de uma maneira prática como evangelizar, tá? Então você vai aprender, acompanhe, assista também o próximo vídeo, para que você aprenda na evangelização parte 2, esse é o evangelização parte 1, na evangelização parte 2, você venha aprender de modo prático, que você pode ter a evangelização pessoal, você pode ter aquela evangelização que é uma pregação, aquela que é feita nas praças, ao vivo, aquela que entrega folhetos, aquela que você manda uma mensagem de texto para alguém, um áudio. São tantas as formas, os métodos que nós podemos usar para evangelizar, tá? Então aproveite a tecnologia, aproveite as redes sociais, coloque mensagens no seu status do WhatsApp, coloque mensagem no seu Instagram, coloque mensagem no Facebook, na rede social que você estiver usando, faça vídeo, transmita mensagem, envie mensagens no grupo do WhatsApp onde você está, anuncie Jesus Cristo e, mais do que tudo, acima de tudo, que a sua vida seja uma evangelização. Não adianta você ficar ministrando e falando a respeito disso se a sua vida não é um exemplo de como se fosse Jesus vivendo no seu coração. Ninguém é perfeito, mas eu digo a respeito daquelas coisas que escandalizam e as pessoas acabam olhando para a gente e nós mais convencendo ela a não seguir Jesus para não sermos como nós do que incentivarmos ela. Então, utilize as redes sociais, utilize a sua vida, utilize a sua boca, utilize uma frase numa camisa, em um lugar no carro, um status do WhatsApp, são muitas. Ore ao Senhor, Espírito Santo, para que Ele te direcione métodos eficazes de evangelizar, mas não deixe de anunciar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, tá? A gente conclui assim: pense nas pessoas que você ama. Talvez possa estar nessa lista um filho, um cônjuge, uns pais, irmão, um amigo da escola, do trabalho. Pense nessas pessoas que ainda não conheceram o Senhor Jesus, ainda não confessaram o Senhor Jesus.
Talvez muitas pessoas conhecem Jesus por ouvir falar, mas não confessaram eles como Senhor, que é o primeiro passo da salvação. E eu termino dizendo assim: o dia do julgamento final será um dia terrível. Então que isso motive eu e você a evangelizarmos e termos compaixão dessas pessoas que estão cansadas e desarraigadas, estão desorientadas, estão oprimidas. Por quê? Porque querem fazer mais do que tem a sua capacidade. Não temos a capacidade de alcançar o nosso Deus por conta própria. Precisamos de uma ponte para atravessar esse rio tão longo, que nos distancia, que está em uma outra margem distante. E Jesus Cristo é essa ponte que nos leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e não perca o próximo vídeo para que você possa aprender algo mais prático de como evangelizar. Deus te abençoe.